Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História em nome da editora Sai Digital. Sejam todos bem-vindos, mais uma aula de História e agora nós vamos fechar dois conteúdos. Imperialismo, começar com a África, a Ásia e aqui na América, também. Neocolonialismo, também é um dos conceitos, e o contexto histórico do termo imperialismo, século XIX. Sejam todos bem-vindos, embarquem nessa, vamos juntos, combinado? Primeiro slide. Vou discutir com vocês aqui então o termo de neocolonialismo e imperialismo. Contexto europeu. Então é o seguinte, primeiro conceito, por que neocolonialismo? Neo se entende como algo novo. Colonialismo, utilizando esse termo para as após grandes navegações do século XV, e o colonialismo empregado por França, Portugal, Espanha, Inglaterra na América no século XVI. Então, colonialismo, século XVI, principalmente. E neocolonialismo, empregado para as características das potências europeias, Itália, agora nós temos França, Alemanha, formação após as unificações dos dois países, formação dos dois países como potências europeias, todas junto com Inglaterra, Rússia, se lançam para os continentes africano, asiático e também nos Estados Unidos vai fazer o imperialismo junto com a América Latina, com a América Central. Aí nós utilizamos o conceito de neocolonialismo que começa no século XIX. Utilizam o mesmo termo de colonialismo sempre com aquela ideia que você está explorando um lugar, a mão de obra, novos mercados consumidores e vendendo seus produtos manufaturados para eles também. Então aí você explora e você se entende por que nós temos potências americana e europeia frente a continentes com dificuldades, até hoje inclusive, resultado, herança desse período de exploração do imperialismo. Darwinismo social é uma das justificativas. Vou colocar para vocês aqui novamente. A justificativa do darwinismo social que legitimou o imperialismo não somente na África, como na Ásia também. Então vamos lá, o que é isso? Uma ciência, infelizmente. Infelizmente porque eu poxa vida, me sinto como representante da ciência, saber que a ciência no século XIX já foi utilizada de uma maneira negativa, poxa, é claro que a gente fica chateado. Darwin não tem nada a ver com a história, puxa, eu sou super fanzaço de Darwin e sei a importância da teoria evolutiva para explicações, inclusive, de origem dos seres humanos e da Terra, né? Ele não tem nada a ver com a história, mas pegaram a teoria dele, a ideia da evolução, e empregaram na sociedade humana, mas no sentido social, civilizacional, e no conceito pior possível a ideia de civilização. Foi chamado de darwinismo, pegaram o nome dele, coitado. Social. Uma espécie de uma pirâmide evolutiva. No topo estaria a Europa e na base os continentes africano, asiático, América, dizendo que todas, segundo essa teoria científica, e foi muito bem aceita, principalmente pelos governos dessas potências europeias que viram uma maneira para justificar a sua invasão nos continentes africano, asiático e americano. Segundo eles, segundo essa teoria, todas as civilizações passaram por processos evolutivos. Todos, eles acreditavam que tinha a mesma linha de evolução. E os europeus estariam no topo dessa evolução. Já tinham passado pela fase tribal, depois medieval, depois passou por uma sociedade moderna, até chegar no sistema contemporâneo na cabeça deles, que eles eram todo um modelo de civilização, de progresso, de conhecimento, de cultura. O darwinismo social está dentro da ideia de progresso na ciência do século XIX, chamada de positivista. Ou positivismo. Inclusive é lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Também resultado da ciência do século XIX, que acreditava que todas as civilizações tinham que passar por processos de progresso. E a Europa estaria nesse topo, evoluído,
E os povos tribais, povos característicos, por exemplo, os nativos, originários da América, os índios, por exemplo, não passaram por essas fases e caberia ao europeu levar cultura, olha só, levar progresso, levar tecnologia, para que eles pudessem alavancar essas fases e, quem sabe, um dia chegar no progresso civilizacional dos europeus. Essa visão é extremamente generalizadora e não respeita as particularidades culturais de cada povo. Vou pegar um exemplo, e na cabeça deles até, eles criaram uma linha genealógica impressionante, dizendo o seguinte: olha, vejamos a agricultura, o primeiro passo para o homem se tornar sedentário, sedentário depois cria uma civilização, civilização que depois vai ter governo, governo que vai ter, depois vai construir cidades, eles vão fazer um processo evolutivo. Isso é completamente errado. Nem todos os povos que dominaram a agricultura se tornaram sedentários, sedentários se tornaram vilas, vilas se tornaram cidades. Essa visão progressista é muito perigosa. Nós temos povos originários da Amazônia que dominavam técnicas de agricultura. Nem por isso desenvolveram civilizações europeias. Nós temos civilizações em outros lugares que também dominavam técnicas de agricultura. Nem por isso passaram pelo mesmo processo que o Egito, que a Mesopotâmia, que a Europa. Não pode-se ver essa visão progressista de etapas até chegar numa ideia de progresso. Na verdade, você tem que imaginar o meio que eles estão vivendo, as particularidades culturais de cada povo. E, por exemplo, vamos pegar novamente os nativos, os povos originários da Amazônia. Por que eles vão desenvolver uma super civilização se eles têm tudo na natureza que eles precisam para sobreviver? Alimentação em abundância, uma fauna e uma flora riquíssima, pesca, caça, sobrando para alimentar todos. Não há uma necessidade de uma superorganização que precisa ter um governo que obrigue as pessoas a trabalhar porque a nossa terra é muito ruim, por exemplo, como a Mesopotâmia, como o Egito, porque senão não vai ter alimentação para todo mundo e vai se criar daí um governo para que possa ter essa organização, e esse governo precisa ter funcionários, e esse governo precisa criar especificidades profissionais, por exemplo, uma lei, uma escrita. Não é uma visão progressista. Nós temos que ter esse cuidado perante a história. E aí nós vamos entrar agora no nosso conhecimento, no nosso estudo sobre o século XIX, aqui com a África. Ocupação europeia na África. Aqui em 1884, no ano inclusive da reunião, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. A parte em laranja no continente africano mostra a presença europeia. Agora olhe no outro mapa, em 1895, 11 anos depois, a África foi praticamente invadida pelas potências europeias. Entre elas, nós fazemos uma chamada Partilha da África, principalmente depois da Conferência de Berlim em 1890 e 1884. Foi uma reunião em Berlim, Conferência de Berlim, onde as potências europeias se reuniram para discutir como seria feita a partilha da África, olha que absurdo, e como seria cada território, quais potências iriam dominar cada território. Primeiramente, olhem só aqui, eu vou ajudar vocês, não está muito tão visível para vocês, a parte inglesa da África do Sul, Egito, Costa do Ouro, a Alemanha, Camarões, Sudeste alemão, eles têm coragem de falar que é africano-alemão. África Oriental alemã, italiana, a Líbia, Somália italiana, o termo é isso mesmo, é uma colônia mesmo, por isso que é utilizado neocolonialismo. Bélgica é uma das potências europeias da época também, a Congo belga. Espanha, em menor participação, Marrocos espanhol, mas tem também. Portugal, Angola, Moçambique, mais algum verde aqui? Não? Fechou? O que é esse mais clarinho? França? Nossa Senhora, olha o tamanho do imperialismo francês. África do Norte francesa, África Equatorial francesa. É uma falta de respeito que não tem onde colocar tudo isso. O imperialismo africano tem um problema seríssimo. Ele não respeitou as divisões territoriais étnicas. Essa divisão que eu vou voltar para você
não respeita as diferenças dos povos africanos, criando uma super confusão, porque muito desse território acabou se tornando país depois da Segunda Guerra Mundial e coloca dentro de um único país 2, 3 povos ou tribos que são rivais, inclusive, que têm diferenças étnicas. E que agora eles têm que falar a mesma língua, respeitar os mesmos valores, ter as mesmas leis, o mesmo governo para 2, 3 povos diferentes. Resultado dessa miscelânea que nós chamamos de partilha da África. Contexto europeu, imperialismo na África, presença dos europeus no século XV, com Espanha e Portugal, Conferência de Berlim, que o professor Roberto explicou, que foi uma reunião com as potências europeias. Alemanha e Itália merecem um pouquinho da nossa atenção. 1861, a Itália se forma enquanto um país unificado, um reino unificado. 1871, Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, fecha ali um único país também, um único reino. Não existia um país chamado Alemanha, até 1871. Existiam, na verdade, mais de 36 reinos independentes, que em algum período da história até se reuniram sobre um imperador chamado Sacro Império Romano Germânico, assim como a Itália também não tinha uma única Itália até 1861, 1865, 60, 1870 está bem consolidado já. Na verdade existem vários reinos italianos que falam apenas a língua italiana, a língua neolatina, cada reino com seu rei, com seu governo, com as suas leis, com seus costumes, e um processo revolucionário de organização e unificação dos dois países, e junto com o nacionalismo que foi inspirado e trazido desde o século, no início do século XIX, com as invasões napoleônicas, que acabou estimulando o surgimento de sentimento nacionalista dessas várias regiões, chamada de onda revolucionária, ocasiona então o surgimento dessas grandes potências lançadas para se dominar, e entendemos então aí como que começa a origem do imperialismo no século XIX. Contexto europeu, unificação da Itália e Alemanha, 1861, ficou duas cidades para se resolver. Uma é o Vaticano, que vai se resolver somente com Mussolini em 1934, 1930, 1924. A Alemanha em 1871, aí sim já está fechada, teve 2 grandes guerras contra a Áustria, contra a França, e inclusive territórios franceses que foram anexados dentro desse reino alemão de 1871, Alsácia-Lorena, criando inclusive conflitos com a França já na formação da própria Alemanha. Os Estados Unidos está envolvido nesse contexto numa guerra civil americana, divididos entre norte, que defendia a libertação dos escravos, o uso da mão de obra livre, e o sul, que dependia de uma monocultura, de um sistema de plantation, do trabalho da mão de obra escrava africana, escravizada africana, e essa disputa se acirra depois da eleição do presidente Abraham Lincoln, e acabam criando uma guerra civil, com mais de 500 mil mortes, inclusive, vitória do norte, vitória de Abraham Lincoln e libertação dos escravos com a 13ª emenda do parlamento. Inglaterra e França entram no comércio marítimo para competir, mais uma situação de conflito entre Itália e Alemanha, e junto com a Bélgica, que vão disputar os territórios africanos, buscam o quê? Novos mercados para comprar os seus produtos manufaturados e para produzir, para explorar a matéria-prima que precisa. Apesar que muito diamante foi roubado pelos países, potências europeias da África nos séculos XIX e século XX, inclusive, ainda. Darwinismo social, o professor Roberto explicou para vocês. Ciência justifica o imperialismo, interesses econômicos escondidos no discurso de levar cultura, tecnologia, aquela missão civilizadora do homem branco, como eles falaram, eles justificaram na Conferência de Berlim uma missão civilizadora. O homem branco das potências europeias tinha a missão de civilizar os povos tribais atrasados da África e da Ásia. Então já começa o olhar europeu superior,
frente ao africano, frente ao asiático, frente ao latino-americano, no caso o imperialismo americano sobre a América Latina, esse olhar superior, justificado pelo darwinismo social, pela ciência positivista, que tem aquele olhar sobre o progresso. E a partir daí você começa a entender as situações de preconceito, racismo, a falta de respeito com esses continentes, como foi organizado aqueles países, como o professor Roberto comentou e mostrou para vocês. Fechamos esse conteúdo com vocês aí. Espero que vocês tenham, junto comigo, aprendido, assim como eu também aprendi muito com vocês nessa aula. Como sempre, fechar essa aula dizendo muito foco no estudo, força, fé no coração e até a próxima. Combinado? Valeu, pessoal. Muito obrigado!